Hoje é domingo, dia 14 de abril de 2024. Eu sou o Padre Júnior Pereira e estamos começando a nossa Academia Espiritual. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Mãe da Misericórdia. Estamos no terceiro domingo da Páscoa. A ressurreição de Cristo é o acontecimento central do cristianismo, verdade fundamental que se deve reafirmar sempre. Começa agora a Academia Espiritual, a Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Comunicando, Padre Júnior Pereira. O texto bíblico para nossa meditação neste terceiro domingo da Páscoa é de Lucas, no capítulo 24, versículos de 35 a 48. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 2 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." Dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A liturgia da Páscoa é um repetido convite para vencer a incredulidade e crer na ressurreição de Cristo. Isso foi para os discípulos que tiveram dificuldades de acreditar que Jesus estava vivo e ressuscitado. E será para nós, todo ano, quando nós celebramos esse tempo da Páscoa de Nosso Senhor, para reavivar em nós a fé em Cristo Jesus, vivo e ressuscitado. A gente pode até entender, Jesus ressuscitou, é Páscoa, mas é preciso compreender com a vida, com a alma, com todo o entendimento, qual o alcance da ressurreição de Jesus em nossa vida. Cada vez que reunimos para celebrar a Santa Missa, a Eucaristia, sobretudo aos domingos, nós revivemos essa mesma experiência do Evangelho. O Senhor que fica no meio de nós. O Senhor que reaviva a nossa fé, que abre a nossa inteligência e nos ajuda a compreender o seu mistério. A Santa Missa torna Jesus presente na sua igreja e é o sacrifício de valor infinito. Não tem nenhum sacrifício maior do que o sacrifício de Jesus. E é a oração maior, mais perfeita que nós temos. O domingo deve ser o dia do Senhor, dia de adoração, glorificação a Deus,
dia de nos darmos realmente de coração a Deus. Esse preceito, o preceito dominical, corresponde também à necessidade de prestar culto público a Deus. Portanto, o preceito dominical exige não só que a gente reze, mas que se preste culto público a Deus. Não basta ser de modo privado. É o dia para Deus. Por isso, também o nosso descanso tem um sentido de oferta para Deus. Deus que criou o ser humano, que quer a dignidade e a plenitude do ser humano, concede a graça do descanso. E o descanso do domingo, do dia do Senhor, ele manifesta e antecipa aquele descanso, aquele repouso definitivo no céu que teremos. Então trouxe para a nossa meditação hoje, visto que o Evangelho nos coloca Jesus, que se apresenta aos discípulos que estavam lá reunidos, embora com medo e com portas fechadas, trazendo isso para a nossa vivência concreta através da experiência do preceito dominical. O dia do Senhor, o dia em que o Senhor reforça em nossos corações, reunidos como igreja, a certeza da vida nova e da sua presença de ressuscitado. No texto do Evangelho, nós vamos ver que os discípulos estão alegres, mas perturbados, sem entender muita coisa. Então Jesus pede algo para comer. E o Evangelho diz: deram-lhe um pedaço de peixe assado. Um grande padre da igreja escreveu sobre isso, dizendo o seguinte: o peixe assado nada mais é do que a paixão de Jesus. Ele dignou-se esconder nas águas do gênero humano, foi agitado pelos laços da nossa morte e foi posto como no fogo pelas dores da paixão para a nossa salvação e redenção. Vivamos o domingo, deixemos que o Senhor fortaleça a nossa fé. Deixemos-nos oferecer de coração a Ele e que o encontro semanal ao redor da mesa da Eucaristia reforce em nós a fé, a alegria e a esperança. Senhor Jesus, hoje nós te pedimos, pela Tua palavra, pelo poder da Tua presença em nosso meio na Eucaristia. Abra também a nossa inteligência, para que nós possamos entender as Escrituras, para que nós possamos viver a Tua vontade e a Tua palavra. Fica conosco, Senhor. E agora, a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele esteja acima para abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar. Que Ele volte o seu rosto e dê sua paz e sua bênção. Que ela desça abundantemente. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.